Se você já percebeu que pessoas têm uma inteligência diferente, se você acha que inteligência não é só aquela ideia que todo mundo diz, então essa aula é para você. A gente vai fazer um estudo baseado em inteligências múltiplas. A gente vai ver que realmente inteligência não existe um único tipo, uma única formatação. Por isso que pessoas são bem-sucedidas em diversas áreas, quando elas compreendem quais são as inteligências múltiplas que ela tem, qual é aquela que ela tem um pouco mais avançada e como que ela pode trabalhar isso, ao invés de ficar no estado de depressão, por exemplo, porque ela não tem uma determinada inteligência que é tido como a inteligência e é essa inteligência que todo mundo deveria ter. Ela não está presa a nenhum tipo de padrão. Isso aqui vai te abrir muitas variantes, muito sua visão também de mundo para enxergar as pessoas, para acabar com esse preconceito de que existem gente que é burra, um é mais inteligente que o outro, olha, esse cara faz cálculo de matemática muito bem, o outro ali não sabe fazer cálculo, o outro é burro. Essa aula aqui vai eliminar esse tipo de preconceito que muitas vezes a gente leva aí devido à sociedade em geral, devido ao nosso modo de ensino, que muitas vezes valoriza um tipo de inteligência e menospreza outros tipos de inteligência. Outros tipos que são tão importantes quanto a inteligência matemática, por exemplo. Porque uma sociedade é formada por diversas inteligências, por indivíduos que estão contribuindo para a sociedade de diversas formas. Vamos então ver as principais tidas como inteligências múltiplas. Como que era então a visão, né? Até pouco tempo, e ainda é uma visão muito tida nos dias de hoje sobre uma pessoa inteligente, né? Então, antigamente quando a gente falava, poxa, como que é alguém inteligente? As pessoas falavam o quê? Olha o teste de QI, né? Que seria o coeficiente intelectual daquela pessoa. Então ela fazia um teste, dependendo da assertividade daquelas respostas daquele teste, eles atribuíam um coeficiente, que o comum era 100, ou seja, 100 é o normal. O que isso falava? Que, por exemplo, uma pessoa de 10 anos, uma criança de 10 anos, com QI 100, significa que ela tem um raciocínio lógico para uma criança de 10 anos. Quando o QI é acima de 100, significava que aquela pessoa ela tinha uma capacidade de raciocínio lógico acima das pessoas daquela idade. Então, o QI era acima de 100. 100 era o marco, né, o padrão para aquela idade. E se o QI fosse abaixo de 100, as pessoas falavam que essa pessoa ela tinha um baixo QI, ou seja, tinha dificuldade de raciocínio lógico. E durante muito tempo na nossa sociedade ela virou baseada apenas nesse tipo de teste de inteligência, apenas o teste de QI, valorizando pessoas com alto QI e menosprezando pessoas que teriam um baixo QI, né? Que teriam tido um QI inferior a 100 nos testes de QI. Dessa forma a gente vai criando bolhas, né, de pessoas que esperando a expectativa delas de inteligência baseada no QI, menosprezando às vezes outras habilidades que essas pessoas têm. Do teste de QI, Howard Gardner, tá? Um pesquisador, ele percebeu que o quê? Ele começou a estudar mais os seres humanos e começou a perceber que não era só a inteligência lógica observada pelo teste de QI que as pessoas possuíam, mas que elas possuíam diversas outras inteligências que muitas vezes acabavam sendo negligenciadas ao longo da vida dessas pessoas. Por quê? Porque as pessoas ficavam olhando para o QI. Então, se a pessoa não tinha um bom raciocínio lógico, aquela pessoa ela não era tão inteligente quanto a média das pessoas, ou era uma pessoa que era inteligente igual à média das pessoas. Só que, de repente, ela tinha uma outra inteligência que era muito acima da média e ela era tratada como alguém que estava lá dentro da média de QI daquelas pessoas da idade dela. Então, é nesses estudos de Howard Gardner que a gente vai se basear para estar fazendo essa aula hoje, para estar trazendo esse conhecimento, essas inteligências múltiplas que ele mapeou em cada ser humano.
Importante aqui é entender que todo ser humano tem essas inteligências múltiplas, tá? Que ele mapeou. Ele mapeou isso olhando para o ser humano. A diferença é que alguns seres humanos desenvolvem mais um determinado tipo de inteligência do que outro tipo de inteligência. Então tem alguém que, poxa, em uma linha de inteligência, ele está muito à frente do que a média das outras pessoas relacionada àquela inteligência. Não significa que ele não possua todas as outras inteligências que a gente vai falar aqui, mas sim que naquele tópico ele tem mais notoriedade naquele tipo de inteligência. Primeiro tipo de inteligência, então, mapeada por Howard Gardner é a inteligência lógico-matemática, que, até para ficar igual, é a mais lógica da gente falar que uma pessoa tem, né? O que a gente normalmente atribui, poxa, quando alguém é inteligente, quando ele tem uma capacidade lógica boa, que é uma das inteligências mais fáceis e, infelizmente, a única que a gente observa. Essa inteligência lógico-matemática é a capacidade dessa pessoa resolver problemas lógicos e também problemas relacionados à lógica matemática. Então, sabe aquele seu colega de classe que se dá muito bem com cálculo, ele já entende a fórmula, ele já aplica, ele não tem dificuldade nenhuma em matemática, ele não só aprende, como ele ensina os outros alunos matemática em sala de aula? Essa pessoa, esse aluno, esse colega é provavelmente alguém que tem uma inteligência lógico-matemática mais desenvolvidas que as demais pessoas daquela sala, né? Então, esse é o indivíduo que possui a inteligência lógico-matemática. Ele resolve esses problemas com facilidade, qualquer problema relacionado à lógica ou à matemática. Então, normalmente, essas pessoas às vezes seguem as carreiras, muitas vezes de engenheiro, muitas vezes de programador, que exige muito cálculo, né? Programador de softwares. São carreiras que muitas vezes envolvem cálculos porque eles têm facilidade com isso. Significa que é só esse tipo de carreira que ele vai seguir? Não. Porque a inteligência lógico-matemática ele pode aplicar e deve aplicar em qualquer área da vida dele. Se ele tem essa facilidade, ele pode ensinar, por exemplo, outras pessoas a como administrar melhor o dinheiro, porque ele tem uma capacidade de análise matemática melhor. Então, ele não está exatamente trabalhando com cálculo, mas ele está ensinando os outros a melhor usar o cálculo na vida deles. Segundo tipo de inteligência dos estudos de Howard Gardner é a inteligência linguística, também observada facilmente em salas de aula. Se por um lado a gente observa aquele colega nosso de sala que tem uma capacidade matemática mais avançada, que faz com mais facilidade os cálculos, enquanto o professor passou lá 15 minutos para todo mundo fazer, ele respondeu em 3, também notamos pessoas que têm habilidade linguística, essa inteligência linguística mais avançada. São pessoas que normalmente eles entendem bem as regras gramaticais da língua portuguesa. Então, todas aquelas regras que, puxa, é difícil pra caramba para a maioria das pessoas. Objeto direto, objeto indireto, sujeito, verbo, predicado. Todas aquelas regras ele tem facilidade para entender, para assimilar essas regras do português. Ele tem facilidade para escrever. Ele tem normalmente facilidade para se expressar suas ideias, tanto de forma verbal quanto de forma escrita, né? A habilidade linguística ela não está falando só da forma verbal, mas ela está analisando também a habilidade escrita do indivíduo. Então, Howard Gardner também percebe que algumas pessoas têm essa habilidade que ele chama de inteligência linguística maior do que outras pessoas, né? Então, você olha para o indivíduo, poxa, esse indivíduo aqui é bom em matemática, mas em português, ou na língua portuguesa, na hora dele se expressar, ele não faz isso tão bem. E, contrapartida, você pode ver o contrário, alguém que se expressa muito bem através da língua, mas em lógico-matemática tem mais dificuldades, tá?
e isso já começa a gente perceber, poxa, será que um é inteligente, o outro é burro? Será que esse é inteligente, o outro é burro? Não. São inteligências diferentes que essas pessoas têm, que eles foram desenvolvendo. Outro tipo de inteligência é a inteligência musical. Aqui trazendo, né, daquele programa de jurados aí da televisão, em que exatamente a pessoa se apresenta, né, e o jurado ele vira a cadeira para aprovar aquele candidato. A inteligência musical, ela percebeu isso, que algumas pessoas têm muita facilidade com esse tipo de arte, né? Para boa parte das pessoas que eu vejo, pelo menos assim, das que eu convivo, aprender a tocar um instrumento não é algo tão fácil. Apesar da maioria das pessoas ter vontade de aprender, algumas ter vontade de cantar, existem muitas regras, inclusive regras de quase que matemáticas, podemos dizer assim, na composição de uma música, e tem pessoas que têm muita facilidade, a pessoa ouve a música e de repente ela já está tirando as notas ali no instrumento. Ela não precisa de partitura, ela não precisa de nenhuma cifra para estar tirando a música. Só de ouvido ela está fazendo isso. E Howard Gardner percebeu, poxa, existem pessoas que têm uma inteligência musical acima das outras. Poxa, tem músicos que têm muito mais facilidade. Isso é uma inteligência. Inteligência musical é uma inteligência. A gente não pode desprezar e falar que não, a inteligência é só a matemática. Não, ao contrário. Pessoas que têm essa capacidade têm um tipo de inteligência que ele chamou de inteligência musical, que vão ser as pessoas que vão contribuir para a sociedade, seja cantando, seja compondo, seja através da arte musical. Eles estão contribuindo com essa inteligência para o crescimento, fortalecimento da sociedade. Passar um videozinho agora para você, antes da gente falar da próxima inteligência, para a gente localizar um pouco mais o que é essa inteligência. Vou adiantar aqui um pouco o vídeo, tá? Esse pessoal aí correndo, feito malucos, num teto de edifícios aí, ó. Quem consegue fazer isso? Será que seu professor de matemática, seu professor de português, sua professora, suas professoras de matemática e português? Será que aquele músico consegue fazer isso? Pode ser que sim, pode ser que não. A questão é que algumas pessoas desenvolveram esse tipo de habilidade. Aqui é um exemplo, né, de uma prática chamada parkour, mas existem outros tipos de prática que a gente vai falar um pouco à frente da gente olhar esse tipo de inteligência. Agora é só para a gente observar, olha só quanto movimento quase que maluco, né, insano para a maioria das pessoas. Eles vão fazendo, olha o jeito que ele salta, isso tudo eles estão fazendo correndo um extremo risco, né? Eles estão ali em cima de prédios fazendo essas manobras. E olha a precisão. Vai falar que isso também não é uma inteligência? Olha a precisão matemática, a gente pode dizer, desse salto. Se ele erra esse salto, ele pode ter um acidente gravíssimo e até a morte. Então, esse tipo de inteligência, pessoas que têm esse tipo de habilidade, Howard Gardner coloca que eles têm a inteligência corporal e sinestésica. São habilidades corporais muito acima, desenvolvidas muito acima que algumas outras pessoas. Então, eles têm esse tipo de inteligência maior do que de outras pessoas. Seja na prática de uma arte marcial, seja na prática da dança, como a gente está vendo aqui. As pessoas querem aprender a dançar, tem gente que não dança porque tem vergonha de não saber dançar. Aquelas pessoas fazendo parkour em cima de prédios, em cima de telhados, tudo isso é uma inteligência, e é uma inteligência denominada nas múltiplas inteligências como inteligência corporal ou sinestésica, que é relacionado aos sentidos. Vamos ver um outro videozinho agora para a gente falar
da próxima inteligência. Esse rapaz aí que você está vendo aí na sua tela, sentado aqui, é um campeão mundial de xadrez chamado Carl Magnusson, tá? É mais ou menos assim que eu pronunciei o nome dele. Ele tem uma inteligência, além de lógica e matemática, porque jogar xadrez envolve uma inteligência lógica e matemática, eu trouxe esse vídeo para chamar a atenção de uma outra inteligência que ele também tem bem desenvolvida. O que ele está fazendo aí? Você percebe que ele está com os olhos vendados. Existem ali, ó, uma pessoa sentada atrás dele, 2, 3, 4, 5 tabuleiros atrás dele. Ele está jogando xadrez ao mesmo tempo, de forma simultânea, com essas 5 pessoas, só que ele não está olhando para o tabuleiro de xadrez. Ele está jogando às cegas. Ou seja, ele diz o movimento que ele vai fazer no xadrez, para as outras pessoas, elas fazem o movimento para ele no tabuleiro, e eles falam qual que foi o movimento que a pessoa fez para ele. Ou seja, ele tem que ter na mente dele os 5 tabuleiros, como estão a posição, atualizar esses tabuleiros com o movimento dos seus oponentes e ao mesmo tempo falar qual que é o seu movimento. Ou seja, ele tem que ter tudo isso na mente dele. Não, a inteligência espacial é essa capacidade de se localizar num espaço. Por que eu trouxe aquele exemplo do xadrez para você? Porque perceba que ele consegue criar mentalmente um tabuleiro de xadrez, ou na verdade 5 tabuleiros de xadrez na mente dele, dominando aquilo e jogando ali. Então ele tem tanto a inteligência lógico-matemática quanto a inteligência espacial. A gente vê aquele conjunto de atletas também, a gente pode falar que eles têm a inteligência corporal, mas também tem uma inteligência espacial bem desenvolvida. Ou seja, eles sabem exatamente qual que é a noção do pulo, a força que eles têm que dar para dar certo. Então tem pessoas que têm essa habilidade, um piloto de carro de Fórmula 1 tem que ter uma inteligência espacial muito boa para ele saber aonde ele está, como se localizar, como fazer uma ultrapassagem. Então esse é um outro tipo de inteligência, né? E a gente nota que é aquilo, todo mundo tem todos esses tipos de inteligência. Alguns têm mais habilidade que outros, né? Alguns estão andando, eles já percebem alguma coisa vai bater ou não, eles já sabem se localizar no espaço. Outros estão andando e tropeçam, não veem as coisas que estão ao redor, batem. Então, ou seja, é uma inteligência espacial mais ou menos desenvolvida. Próximo tipo de inteligência. Já viu que inteligência não é só uma coisa só, né? Quantos tipos de inteligência aí a gente está vendo na aula? São todas pessoas inteligentes. E a inteligência intrapessoal é outro tipo de inteligência mapeada dentro desse estudo. Percebeu-se que o quê? Que algumas pessoas têm mais habilidade para buscar o autoconhecimento, para se desenvolver como ser humano. Então tem algumas pessoas que não dão muita bola para o autoconhecimento. Eles vão tocando a vida dele ou eles estão mais preocupados com problemas matemáticos ou ali em aprender uma música nova. Eles não estão preocupados em saber, poxa, como que eu estou reagindo, né? Qual que é o meu autoconhecimento, como que eu estou me desenvolvendo, né? Então como que eu vou trabalhar a minha ansiedade, como que eu vou trabalhar meus medos, como que eu vou saber se, poxa, evitar entrar num estado de depressão, como que eu vou controlar a minha raiva, como que eu vou controlar e me moldar, né? E se melhorando. E algumas pessoas já têm isso muito mais desenvolvido, que é o olhar para si próprio, né? Por isso essa estátua, né? Ela forja a si próprio, né? É o ser humano que está trabalhando em si mesmo. Então ele não está fazendo uma ópera, ele não está compondo uma ópera, ou ele não está pensando num problema matemático para resolver, ou então não está treinando para ser campeão de um torneio de arte marcial. Não. O que ele está fazendo, a inteligência que ele está desenvolvendo, uma inteligência que ele tem é em si mesmo. Poxa, quantas vezes eu fico irritado durante o dia? Eu fico 100 vezes durante o dia. Quais são as coisas que me deixam irritado? Isso.
Tá, então agora eu vou começar a trabalhar nessas coisas para não me irritar mais, para não perder o autocontrole. Ah, por que que eu gasto mais? A pessoa acha que às vezes é um problema financeiro. Não, às vezes é um problema de autoconhecimento. Ela não tem o domínio do autoconhecimento dela para saber quais são os limites, onde ela pode gastar ou não. E já tem pessoas que dominam essa inteligência ou se desenvolvem mais com a inteligência intrapessoal. É isso, todo mundo se preocupa um pouco com o seu autodesenvolvimento, seu autoconhecimento, alguns mais, outros menos. E essa aqui é uma inteligência muito importante, porque seja você um atleta, ou um músico, ou um professor, se você dominar o autoconhecimento, se você cada vez mais buscar o autoconhecimento, você vai conseguir ampliar mais também as outras áreas que você atua. Outra inteligência que a gente tem é a inteligência interpessoal. Ah, mas essa aí já não falou, professor? Não, a gente falou da inteligência interpessoal, intrapessoal. Agora vamos falar da inteligência interpessoal. O que é a inteligência interpessoal? É a capacidade de um ser humano se comunicar bem, convencer outras pessoas, se relacionar com outras pessoas. Então isso tem pessoas que também têm muito mais facilidade, né? Seja para lidar com grandes pessoas, seja para convencer grandes pessoas, seja para estar em grupos e fazer uma amizade facilmente. Também, normalmente a gente nota isso em sala de aula, já olhando para os colegas, a gente sabe quem que tem mais essa inteligência interpessoal. E todas as inteligências que eu estou falando aqui, a gente pode desenvolver elas mais. Então, poxa, eu não tenho muito bem a inteligência interpessoal desenvolvida, vou trabalhar. Eu não tenho a inteligência linguística desenvolvida, vou trabalhar mais nela. Tá? Tudo isso a gente pode ampliar, além de ampliar as que a gente já tem, aquelas que a gente já é bom, desenvolver ainda mais para ganhar um destaque, para ser um destaque entre as pessoas que já têm essa habilidade também. Então, a inteligência interpessoal, ela está falando dessas pessoas que têm essa facilidade para lidar com outras pessoas, né? Qual que é um sinal, por exemplo, um tipo, né, de pessoa que a gente vê muitas vezes com essa inteligência? O tipo clássico é o tipo político, né? Aquele candidato, aquela pessoa que está na política, muitas vezes são pessoas que têm essa inteligência, né? Percebam que eles estão lá com o público, estão convencendo as pessoas estão comprando as ideias deles, né? Então são pessoas que desenvolveram essa inteligência interpessoal para emocionar as pessoas, para as pessoas comprarem essas ideias deles. É um dos exemplos de alguém que tem uma inteligência interpessoal. Palestrantes também, ali um exemplo, né? Falando com uma grande plateia e a plateia se sensibilizando, sendo tocada, né? O político, de certa forma, ele faz isso, né? Através da oratória, ele está convencendo as pessoas. Então, essa é a inteligência interpessoal. Ou seja, se você pensou um dia que, poxa, a habilidade de lidar com o ser humano não é uma inteligência, ser líder, né? Uma habilidade de líderes, né? Porque o líder é aquele que o quê? Que tem pessoas que seguem as recomendações dele. Não é a pessoa que tem um cargo formal de liderança dentro de uma empresa. Líder é todo aquele que tem pessoas que seguem o que ele está falando. O líder ele tem seguidores, ele consegue exercer influência. A capacidade de liderar é a capacidade de exercer influência sobre outras pessoas. Então é uma habilidade interpessoal, uma inteligência isso. Completar minha água aqui e a gente já vai falar do próximo tipo de inteligência. Deixar só esse belo tigre branco aqui na tela conosco
para falar do próximo tipo de inteligência. Você achou que aquela pessoa que fica cuidando das plantas, que dá bola para a natureza, aquela pessoa não tem inteligência, que ela fugiu ali porque ela não era boa em matemática na escola, porque ela não era boa em português, então ela foi resolver cuidar das plantas? Achou errado. Isso é uma inteligência, e uma inteligência cada vez mais importante nos dias de hoje. A gente olha para as crises ambientais que o nosso planeta vive hoje. A gente olha para as normas já, as empresas tendo que se adequar às normas de cuidar do meio ambiente, padronizar, se olhar para o meio ambiente. Se a gente quiser ter um futuro bom, a gente precisa olhar para o meio ambiente agora, olhar no hoje, as coisas que a gente está fazendo no meio ambiente para garantir um futuro do planeta, para garantir as próximas gerações. Não adianta só a gente consumir. Nos últimos 100 anos a gente fez um processo de consumo apenas que nos levou a essa crise ambiental que vivemos hoje. Precisamos repensar nesse tipo de modo. E algumas pessoas já têm isso de forma muito natural. Esse tipo de inteligência, esse tipo de preocupação, se importa com esse tipo de causa. Esse tipo de inteligência é chamada de inteligência naturalista. Então, são pessoas que estão olhando para o meio ambiente, estão olhando para a natureza e estão preocupadas de cuidar da natureza, estão preocupadas em cuidar do meio ambiente. E percebam que esse tipo de inteligência é uma inteligência global, né? Porque ela envolve, poxa, não só ali, né? Tudo é natureza, o ser humano é natureza, né? A gente não pode pensar só na natureza como natureza selvagem, né? O ser humano faz parte da natureza, o ser humano é um ser natural. Se a gente não cuidar do ecossistema, se a gente não cuidar do meio ambiente, a gente não está cuidando do ser humano e esse ser humano vai ter grandes problemas em um futuro. Então, esse tipo de inteligência, se você tem esse tipo de preocupação, saiba que esse tipo de inteligência é denominada inteligência naturalista. Então, são as pessoas que têm uma visão, um olhar preocupado com a natureza. Querem fazer algo de diferente, querem cuidar dos elementos da natureza. Existencial. Vamos para o nosso próxima inteligência, que é a inteligência existencial. Bom, se ali eu trouxe na intrapessoal, qual que é a diferença? Intrapessoal, autoconhecimento. A pessoa se preocupa em se conhecer, se desenvolver, entender-se mais para assim se melhorar. Se eu trouxe ali aquela estátua clássica da pessoa fazendo a moldura, aqui uma estátua mais antiga chamada, denominada O Pensador, né? Essa estátua daquela pessoa que está refletindo. E se você pensa, poxa, as pessoas que ficam pensando aí no mundo, fica pensando nas coisas, isso aí não tem nada a ver. A pessoa está viajando na maionese, né? Como algumas pessoas dizem. Ao contrário, ela tem uma inteligência mais desenvolvida chamada inteligência existencial. Lembrando, reforçando, não significa que uma pessoa que tem inteligência existencial ou qualquer outra das que eu falei até agora não possui as demais. Possuem. Às vezes a pessoa é ótima em lógica, ou é ótima em linguística, ou é ótima em interpessoal, né? E também tem a inteligência existencial. O que é inteligência existencial? Ela se preocupa com ideias maiores, ideias mais abstratas. Então ela se pergunta o porquê das coisas, né? É um lado filosófico de se perguntar porquê das coisas, pergunta sobre Deus, sobre o universo, sobre a existência das coisas, faz essas questões mais profundas relacionadas à existência, né?
Então, é normalmente uma inteligência que é observada em filósofos, é observada também em sacerdotes, em teólogos, pessoas que seguiram essa linha para buscar, né, um conhecimento mais profundo das coisas, de Deus, algumas ideias abstratas que a pessoa foi buscar, a compreensão dessas coisas, porque ela teve essa inquietude durante a vida dela. Então, essa inquietude vem dessa inteligência chamada inteligência existencial, querer entender esse porquê das coisas. E às vezes você tem, por exemplo, filósofos ou sacerdotes que, além dessa inteligência existencial, como eu falei, tem inteligência interpessoal muito bem desenvolvida. Ideal é que a pessoa tenha também a intrapessoal muito bem desenvolvida, assim ele vai conseguir trabalhar tanto com a evolução do outro, quanto com a própria evolução também. Né? Porque se você não se molda, né, se você não se autoconhece, não domina a si mesmo, também fica muito difícil para você ajudar outra pessoa no caminho dela, né? Aquela pessoa a se melhorar, se você ainda não superou aquilo. E estamos indo então para os nossos finalmentes. Nessa aula de hoje aqui você viu o quê? Vamos repassar um pouquinho então de todas as inteligências que a gente viu aqui? Bom, de acordo com os estudos de Howard Gardner, inteligência não é só QI, não é só inteligência lógica. A gente tem inteligência lógica e matemática, é uma. A gente tem inteligência linguística, habilidade de se comunicar de forma escrita e da forma oral. Habilidade com música, inteligência musical. A gente tem a inteligência corporal ou sinestésica das pessoas que têm esse tipo de habilidade corporal mais desenvolvida. Inteligência espacial, pessoas que conseguem se localizar no ambiente, pessoas que conseguem se localizar criando até o ambiente mentalmente, sem possuir aquele ambiente. Sabe aquela pessoa que, você sabe como chegar daqui? Ah, eu sei, a pessoa tem um mapa, ela não precisa de GPS, ela tem um mapa na cabeça dela já, ela vai para um lado, vai para o outro, ela se movimenta muito bem de carro, sem essa necessidade, por exemplo, que a maioria das pessoas teria de, eu me perco se não usar o GPS, eu já fui várias vezes para aquele lugar, mas ainda não decorei o caminho. A inteligência espacial, ela mostra isso para essas pessoas. A inteligência intrapessoal, a habilidade de trabalhar em si mesmo, se desenvolver, buscar o autoconhecimento, buscar conhecer-se, quais são suas qualidades, quais são seus defeitos, como ampliar minhas qualidades, como fazer algo para poder trabalhar nos meus defeitos, para que isso não me atrapalhe no futuro. Inteligência interpessoal, uma capacidade de se relacionar com os outros, a capacidade de liderança, né, de você influenciar outras pessoas. O naturalista, a inteligência naturalista, capacidade de olhar para o meio ambiente, se preocupar com o meio ambiente, querer fazer uma diferença, entender que tudo é natureza, entender que não é só planta, animal, mas que todo ser vivo faz parte da natureza. E que se houver desequilíbrio, há um desequilíbrio da natureza, um desequilíbrio ambiental e que isso vai acarretar em prejuízos de forma geral, no clima, no futuro até da humanidade. Inteligência existencial, que é a inteligência de quem busca algumas verdades fora do concreto, por assim dizer, verdades existenciais, verdades abstratas, que se faz as grandes perguntas da humanidade e que coloca tempo da sua vida dedicado a isso, a tentar entender esses grandes mistérios da vida. Essa é a inteligência existencial. E aí, né? Trazendo essa reflexão final dessa ideia de que, poxa, olhando todas essas inteligências que eu falei agora, já deu para perceber, né, que você é muito mais inteligente do que a gente pensa às vezes que é. Né? Às vezes a gente coloca-se aquela ideia de que, poxa, a inteligência tem que ser bom em matemática, tem que ser bom em português, ou eu não sou inteligente, eu tenho que ser bom em biologia.
eu não sou inteligente. Você é muito mais inteligente, você tem muito mais inteligência. Você tem diversas inteligências que compõem o seu ser. Com certeza uma delas você tem mais desenvolvida, talvez outras precisem ser um pouco mais trabalhada. Busque esse autoconhecimento também, essa inteligência intrapessoal, para entender o que você já é bom, como você pode ampliar isso, como você pode aumentar seu impacto no mundo, seu impacto positivo, naquilo que você é bom, ajudando mais pessoas. Isso para a sua vida pessoal e para a sua carreira. Você vai fazer mais impacto quando você souber aquilo que você é bom e ampliar isso. Também entenda quais são as coisas que estão dificultando hoje para você e como ampliar isso. A inteligência intrapessoal é muito boa para te ajudar nisso, né? A entender seus pontos fortes, entender seus pontos fracos e começar a trabalhar nisso também. Ah, mas eu nunca pensei dessa forma, ou seja, nunca trabalhou a inteligência intrapessoal. Ótimo momento para começar a trabalhar, para desenvolver a inteligência intrapessoal e aí quem sabe ser um atleta melhor, ser um professor melhor, ser um engenheiro melhor, ser um músico, uma música melhor, ser um sacerdote melhor, ser um apresentador melhor. Então, trabalhe, olhe para você, você tem muitas inteligências aí para poder trabalhar, para poder ajudar as outras pessoas, para poder fazer uma carreira, uma vida satisfatória e de muito sucesso. Eu sou o professor Carlos de Paula, gravando aqui para a Escola Técnica Residência. Até a nossa próxima aula.